bem-vindos a mais uma transmissão do Avelcast. O meu nome é Isadora Fontanari e hoje a gente está aqui com o Bernardo Haues para falar sobre os principais temas políticos que movimentaram o mês de abril. Oi, Isa, obrigado pelo convite. Hoje é um dia aí de bater um papo sobre política, sobre economia, trocar uma ideia e passar bastante informações aí para vocês. Então acompanhe até o final esse podcast. Seja muito bem-vindo, Bernardo. Para alinhar com o pessoal aí de casa, hoje a gente vai ter 3 temas principais na nossa transmissão a respeito do arcabouço fiscal, um assunto que vem reverberado, muito no mercado de um modo geral ao longo de todo esse mês, com relação a taxações das varejistas chinesas e também com relação à instauração de algumas CPIs que aconteceram nessa quarta-feira. E a gente começa falando sobre o arcabouço fiscal, assunto aí importantíssimo e que a gente vem debatendo desde o início do ano. No início do ano, quando a gente teve toda essa questão de transição de governo, onde a gente sabia que não se ia mais ter a questão e a utilização do teto de gastos, que foi instaurado lá pelo Temer em 2016 ainda, o mercado ficou com essa incerteza, com essa cortina de fumaça, ou seja, qual vai ser a nova política fiscal adotada pelo governo Lula? Como que vai se comportar? A gente teve esse anúncio no dia 30 de março e desde então vem se debatendo diversos pontos nesse sentido. Acho que é bacana relembrar para o pessoal que está em casa sobre o que se refere, esse arcabouço fiscal aí que vem sido tão falado. E ele nada mais é do que um conjunto de regras que tem como objetivo evitar aí o descontrole das contas públicas, Num bom português, que o governo gaste mais do que ele arrecada. É isso aí, Isa. Eu acho que o principal desafio desse arcabouço fiscal que o governo está apresentando é que o Lula consiga cumprir as promessas de campanha dele e ainda assim gere confiança suficiente no mercado, nos agentes econômicos, quem no fim do dia empresta dinheiro para financiar o governo de uma forma que seja sustentável. Então, o governo, para conseguir se financiar, ele tem que gerar credibilidade que ele vai conseguir honrar seus compromissos. Por outro lado, o governo tem ali o desafio de cumprir as suas promessas políticas, digamos assim, Então, equilibrar esses pratos aí é o principal desafio, é o que esse arcabouço tenta compreender, mas com várias lacunas, várias incertezas ainda, Eu acho que é um arcabouço aí que coloca várias exceções, mais exceções que a gente tinha até anteriormente, Fora a questão de gastos com saúde, gastos com educação, geram várias outras também, digamos assim, brechas, A própria questão das enfermeiras, que eles tinham o piso da enfermagem, as emendas parlamentares, enfim, compromissos com investimentos, enfim, uma série de lacunas que se abre para ser quase um extra-teto agora, desse teto móvel que o governo propõe, E, além disso, o que gera muita preocupação para os agentes de mercado, No fim do dia, aí, vocês aí que são investidores, que ficam nessa incerteza, nessa desconfiança aí de como é que vai ser o comportamento, será que é o momento de investir, não é? Será que o governo vai cumprir com seus compromissos? E aí, por isso que todo mundo fica segurando os investimentos, pelo menos ali no mercado mais de risco, que é renda variável, ações e assim por diante, Então, o principal desafio do governo é mostrar que ele vai cumprir com o superávit primário, que vai ter uma trajetória de dívida comportada, Isso ainda o governo não conseguiu demonstrar. Apesar desse arcabouço fiscal que se apresentou, ainda falta credibilidade que tem que ser implementada na prática. Será que o governo vai conseguir gerar superávit primário mesmo? Até porque eu acho que o principal, digamos assim, problema desse arcabouço fiscal é que ele é um arcabouço fiscal pró-aumento de despesa pública. Ele tem ali um limitador que procura dizer que vai aumentar a despesa no máximo em 70% da arrecadação, do aumento de arrecadação. Isso gera um pouco de credibilidade, mas você tem uma segunda regra ali que diz que mesmo em momentos que a economia não vai tão bem, ele vai aumentar em 0,6% a despesa e pode chegar a mais de 2,5%, a 2,5%. Quer dizer, é um arcabouço que
pode ser inflacionário, porque ele vai aumentar a despesa pública e isso pode gerar um processo desencadear um processo, na verdade, de desconfiança com relação à curva de juros, né? Então, esse é o principal desafio agora. Elencando com esse ponto que tu trouxe, vale lembrar que o teto de gastos, né, que foi implementado lá atrás, ele impediu o crescimento das despesas públicas acima da inflação. Né? No novo arcabouço fiscal, essas despesas elas podem crescer acima do índice de preços, mas respeitando essa questão dos 70% como um limite aí das receitas públicas. Né? Então, um exemplo, se de um ano para o outro a arrecadação ela crescer em 2%, o governo vai poder gastar 1,4% a mais. É isso aí. Eu acho que o principal desafio, então, é que a gente vai acabar vendo só na prática, isso quando for implementado o arcabouço fiscal, mas o principal desafio agora é atravessar o Congresso, né? O que muitas pessoas, muitos analistas políticos e econômicos, especialistas em política pública, especialistas em criar essa agenda, têm também criticado, é que o projeto já chegou no Congresso com muitas exceções e muito leniente do ponto de vista fiscal. E agora, a tendência natural de um Congresso é querer achar mais brechas, mais oportunidades para gasto público. Por quê? Porque eles têm que, de alguma forma, levar algum benefício para a sua base. Então eles querem dizer que fizeram um benefício para a classe dos professores, ou para a infraestrutura, ou para algum tipo de investimento, e assim por diante. Então, os deputados têm um pouco essa visão de que eu tenho que botar minha marca no projeto. E o governo já levou o projeto quase com zero espaço para corte de gordura. Então, isso se mostra ainda mais desafiador nesse sentido. Ainda, por outro lado, a tese que agora a gente tem um Congresso um pouco mais de centro-direita, mais fiscalista, que talvez ficaria mais difícil do governo aumentar o gasto público. Conseguir passar mais coisa além do que já está indo. Então tá essa dualidade, né? Poxa, será que o Congresso ele vai ser mais fiscalista realmente, como alguns dizem, ou não? Vai ser aquele Congresso gastador, o Congresso que dobra a emenda parlamentar e que quer botar, digamos assim, a banda na rua aí para gastar bastante, né? Perfeito. Então, por isso que a gente ainda não tem uma claridade de como que vai ser os próximos meses, né? Até o Campos Neto comentou isso, né? O arcabouço fiscal é só uma primeira etapa de uma série de itens que a gente precisa ter para gerar essa credibilidade que vão viabilizar a redução da taxa de juros. Exato. A gente tem visto durante essas últimas semanas um embate muito forte, né? Entre o Campos Neto, presidente do nosso Banco Central, o Lula, depois saiu a figura do Lula, entrou a figura da Gleisi Hoffmann ali para fazer esses movimentos em termos políticos. E fato é que o Haddad até concedeu uma entrevista nesses últimos dias, salientando a importância que se tem de integrar a política fiscal da política monetária. Porque o que acontece, né? Se o país permanecer durante o período mais longo de tempo, né, com os juros em patamares elevados, isso pode prejudicar e muito a questão da arrecadação do governo, tendo em vista que a gente tem todo um processo de desaceleração econômica que, na verdade, já está em curso, né? Então, essa é uma preocupação muito grande do governo hoje e é por isso que a gente vê, né, semana após semana, algum membro do governo, se não a própria figura do presidente Lula, batendo na questão da atual taxa básica de juros do nosso país. É isso aí. Eu acho que outro ponto que eu acho que é legal trazer, fica esse mito, né, que às vezes até o próprio investidor, pessoa física que está investindo ali, acha que taxa de juros alta é boa para os rentistas, né? Mas na verdade, no médio prazo, isso desestrutura um pouco a nossa economia, né? Então, o taxa de juros, o que é? É o custo do capital para as empresas, supomos, e para as empresas. Então, se fica muito caro obter capital para as empresas conseguirem investir, as empresas deixam de investir. E aí, o que acontece? Isso desacelera a economia como um todo. Então, na verdade, a taxa de juros elevada é um remédio, e a gente tem que dosar essa taxa e tem que ser por um prazo adequado. Só que, ao mesmo tempo, qual que é o desafio? A gente não pode, simplesmente, sem uma fundamentação técnica que justifique a redução da taxa de juros, a gente iniciar esse processo de taxa de juros. Por quê? Porque senão a gente vai gerar um efeito rebote. O que é? A gente
reduz a taxa de juros no momento errado, isso desarruma a economia e aí você tem um processo de inflacionário logo em seguida como reflexo disso. Então, para a gente ter uma queda da taxa de juros de forma saudável, é importante que a gente tenha os fundamentos econômicos, tanto monetários quanto fiscais, que deem embasamento para o Banco Central começar uma descida da taxa de juros. E isso ainda não está claro nos modelos técnicos, economáticos lá do Banco Central, que estão presentes essas condições. Exato. Então, não é uma questão só de, puxa, vamos reduzir a taxa de juros, porque aí vai ser bom para o mercado, vai ser bom para a economia, vamos gerar emprego. Poxa, mas temos as condições para isso? Necessárias para isso. Ninguém quer taxa de juros alta, nem o Campos Neto deve querer essas taxas de juros altas, porque ele sabe que atrapalha toda a economia. Mas o desafio é esse, como, de forma correta, técnica, achar espaço para reduzir a taxa de juros, e aí sim a gente vai ver o mercado andar, vamos ver a economia voltar a crescer. Mas essa sim é uma preocupação de todos os agentes de mercado, inclusive do governo, inclusive do Banco Central, inclusive dos investidores, né? Enfim, do mercado como um todo, né? Com relação a essa questão ainda do arcabouço fiscal, né, eu achei interessante uma matéria que saiu na data de ontem ainda, com relação ao posicionamento do ex-presidente do Banco Central, o Armínio Fraga, que criticou duramente o novo arcabouço fiscal na audiência que ocorreu no Senado e que, segundo ele, essa conta ela simplesmente não fecha, né? Que ele salienta muito essa questão da ênfase que se tem num aumento de arrecadação, de tributação, sem ter uma contraparte de redução dos gastos públicos, né? E que se entende que a sustentabilidade disso com o passar do tempo, ela é irreal, né? Para que a gente venha a zerar déficit em 2024 e ter um superávit a partir de 2025. Né? A sociedade, de modo geral, né, o modelo econômico não consegue sustentar algo nesse sentido. Isso que você comentou agora é chave para entender esse processo. Né? O arcabouço ele não prevê a imposição da redução das despesas. Inclusive, ele prevê que vai ter um aumento de arrecadação entre 100 e 150 bilhões de reais para poder a conta fechar. Só que isso daí não está claro como vai acontecer. E o governo acabou de ter uma derrota nesse sentido. Essa semana, o governo tentou acabar com algumas isenções ligadas ao setor cultural, setor de eventos, e ele não conseguiu. Foi a primeira derrota nesse sentido, de que o governo já tinha uma expectativa de aumentar a arrecadação. É verdade que ele teve uma vitória também na justiça, com algumas isenções ligadas à CSL e ligadas à IPI, que estavam presentes em algumas isenções, e ele conseguiu, digamos assim, recuperar essa arrecadação ali. Mas o que a gente tem de desafio para frente, aí até está na agenda do dia a gente conversar sobre isso, que são se vamos taxar varejistas estrangeiras, por exemplo, também de apostas esportivas, enfim, como que essa arrecadação vai vir para cobrir esse buraco fiscal de 150 bilhões de reais. Esse é o desafio. Não está claro, o governo tem ideias de como vai cumprir isso, mas ele não apresentou nenhum projeto para isso e nem uma rota, um mapa aí de como que vai conseguir isso. Então ele está apresentando um arcabouço fiscal que tem a expectativa de aumento de arrecadação em 150 bilhões, só que ele não tem a certeza que vai conseguir isso. E aí a gente já pode ter logo no primeiro ano, na largada, ter que furar o teto porque o governo não conseguiu, o que não é um teto mais, né? Mas digamos assim, furar o novo arcabouço fiscal. Sim. Porque não vai conseguir arrecadar 150 bilhões na largada. E daí fica a pergunta, né? Como é que fica a imagem, a credibilidade do nosso país frente aos investidores e aos credores, né? Esse é um ponto-chave. Segundo a nossa ministra do Planejamento, a Simone Tebet, o novo arcabouço fiscal sendo aprovado antes do recesso, aí na metade do ano, é um ponto-chave para que a gente venha observar, já no início do segundo semestre desse ano, uma redução aí de juros por parte do Banco Central. Imagino que tu concorda comigo que essa visão talvez seja um pouco otimista demais, né, para o que vem se apresentando atualmente. É otimista, principalmente porque a gente tem dois fatores aí que vão ser complicadores, né? Uma que a gente acabou de instalar 3 CPIs e uma CPMI, então isso vai gerar muito barulho, muita confusão política, isso tende a atrapalhar muito a articulação política por parte do governo, porque ele vai ter que drenar muita energia para botar, digamos assim, a tropa dele para defender o governo em 4 frentes diferentes. Então isso vai drenar muita energia do governo.
E a gente ainda tinha, lá atrás, quando começou o governo, a expectativa de uma rápida aprovação da reforma tributária no Brasil. E devagarzinho o pessoal tem esquecido já dessa pauta, porque não tem espaço político praticamente para discutir isso no primeiro semestre, não tem espaço político. Já ficou para o segundo semestre começar uma apresentação disso e a coisa tá difícil até de aprovar o arcabouço no primeiro semestre, que dirá a reforma tributária. E ela é chave também para a gente fazer isso que a gente estava discutindo antes aqui, melhorar, digamos assim, a arrecadação do governo, torná-la mais saudável, melhorar a produtividade do Brasil, a gente conseguir gerar emprego, normalizar a nossa economia e dar algum sentimento de que... Sentimento mais um caráter técnico para abrir espaço para reduzir a taxa de juros, né? Então, porque também a economia é feita de expectativas, né? Então, se você tem um encaminhamento da reforma tributária, mesmo que o impacto dela no primeiro ano seja muito pequeno, né? E havia uma fase de transição ali de 10 anos dentro da estrutura dessa reforma tributária. Isso já melhora as expectativas lá para frente. Exatamente. Você que é especialista em renda fixa aí, sabe tudo de juro futuro. Você sabe que isso daí no nosso juro futuro ia cair drasticamente. Isso, quando você traz o valor presente, abre um espaço gigante ali para a gente poder reduzir a taxa de juros básica da economia também no curto prazo, que o mercado é feito de expectativas. Então, isso tudo está entrelaçado, a política, a economia e como que a gente vai construir. Perfeito. Bom, aproveitando o gancho aí que a gente falou, né, de CPI, acho que a gente pode entrar nesse assunto agora. A gente teve aí a instauração de 4 CPIs nessa semana, me corrija se eu estiver errada: CPI mista dos atos golpistas, CPI de manipulação dos resultados de partidas de futebol, CPI do MST e também a CPI das Americanas. É isso, é bastante frente de trabalho aí aberta num único dia, nessa quarta-feira, essa semana. A primeira lá, que foi a mais polêmica, é a CPMI, então é uma comissão mista parlamentar de inquérito, que envolve Senado e Câmara dos Deputados para discutir isso, é uma divisão igual. A expectativa ali é que a presidência fique com a Câmara, alguém aliado ao presidente Lira, que é o presidente da Câmara dos Deputados, e o Senado vai caber provavelmente a relatoria ali, alguém aliado ao Pacheco, né? Então, em tese, quem deveria ter direito, digamos assim, pela tradição, até a presidência, seria quem apresentou isso, quem apresentou a proposta, e por incrível que pareça, quem apresentou essa proposta foi um deputado do PL, então, que inclusive incentivou as manifestações do dia 8 de janeiro. Só que como é que ganhou corpo a tese e aí foi sim encampada, inclusive pelo governo que aceitou a CPMI. Acabou aceitando contra gosto, né? Depois que viu que não teria como barrar, voltou atrás na decisão inicial. Exatamente, eles estavam tentando emparedar a abertura dessa CPMI de todo jeito, só que depois do vazamento do vídeo lá do Gonçalves Dias, meio assim, meio patetão, assim, andando, caminhando ali pelo Planalto, meio sem saber o que fazer, ficou meio, não tem mais como não barrar essa CPMI. E aí, então, vamos investigar. E aí, então, vai ser uma disputa de forças políticas. No fim do dia, sempre uma disputa de forças políticas, uma comissão de inquérito dentro do parlamento, onde a oposição, principalmente ali encabeçada pelo PL, o partido do ex-presidente Bolsonaro, vai estar discutindo com a base do governo quem é o responsável pela invasão dos 3 poderes ali. Se foi o governo que foi omisso ou foi a oposição que extrapolou ali os limites constitucionais e invadiu os edifícios ali dos 3 poderes, né? Então, essa é a discussão, quem é o responsável por a invasão lá, a nossa invasão do Capitólio, né? Então, essa é a grande discussão agora, é algo obviamente grave, né, que precisa ser apurado. O Supremo tem apurado isso, fazendo inquéritos em massa, em lotes quase lotes de ação, porque são 100 pessoas digamos assim, por lote que está sendo de investigação que o Supremo está abrindo, mas em paralelo vai acontecer então essa CPMI. Depois, na Câmara, a gente abriu 3 CPIs, daí é só na Câmara dos Deputados, tá? Uma é da MST, depois da Americanas, depois da manipulação de resultados. Só complementar aqui ainda com relação a essa do dia 8 de janeiro, né, onde a gente teve a invasão ali dos 3 poderes, das sedes dos 3 poderes, que o Gonçalves Dias, relembrar, ele pediu demissão do cargo, né, depois que foram divulgadas as imagens onde ele aparecia aí em alguns momentos junto, né, dos invasores naquela data. Perfeito.
Até dando um passo atrás e relembrando um pouquinho da política aí nesse primeiro trimestre aí que a gente teve, né? Eu acho que o primeiro, assim, não vou dizer que é um escândalo, mas a primeira, digamos assim, o rusga que a gente teve dentro do governo foi em relação à ministra do Turismo, que tinha uma vinculação, um apoio político de supostas milícias no Rio de Janeiro, e foi um burburinho já de quem é a vaga, ela vai sair, vai ficar, o governo vai sustentar. Bom, meio que morreu isso porque teve um outro escândalo, que o ministro das Comunicações, usando o jatinho, então paga o nosso dinheiro para ir em um leilão de cavalos e tal, isso virou praticamente meme, mas é algo sério também, né? Usando o dinheiro público do pagador de imposto para viajar para fins privados, né? Então, já virou um escândalo. E não é pouco imposto, né? Quase 50% de tudo que o brasileiro trabalha vai para o governo e é gerenciado de forma super ineficiente esses recursos, né? Aliás, o Brasil é um dos países que tem a pior eficiência do gasto público no mundo. E não faz análise do gasto público, por ser de passagem falando também. Terceiro escândalo agora é esse, né? E a Dias caiu, era um amigo de longa data do presidente, foi quem fez a segurança dele em todas as suas campanhas, fez parte dos governos anteriores, da Dilma também. Só que aí não existiu, né? Ele chamou para esclarecer, o ministro mesmo ofereceu a sua renúncia, segundo o que consta. Segundo ele, as imagens foram colocadas fora de contexto, né, nas reportagens que saíram aí nos últimos dias. A justificativa dele, basicamente, é que, dada aquela invasão de pessoas, ele não teria condições de, digamos, prender todo mundo, né, e ele sair dali empurrando centenas de pessoas invadindo o edifício, né. Mas eu acho que fala muito mais sobre a preparação de um processo de proteção dos prédios ali, né. Quais foram as medidas preparatórias para aquilo que já estava muito claro que ia acontecer, aquela manifestação. Inclusive a BIM fez relatórios, me entregou para a Polícia Federal, entregou para o GSI e tudo mais, e agora a grande discussão é essa, o governo foi omisso ou não, aquilo era inevitável? Então essa é a discussão que vai se dar principalmente agora na comissão parlamentar. Perfeito. Com relação à CPI do MST, o que a gente tem como novidade? A gente, desde o início do ano, a gente tem uma cobrança muito forte dos movimentos sociais, né, do MST em especial, de que acelere o processo de reforma agrária no Brasil. Isso basicamente o que seria? Desapropriar terras que eles consideram improdutivas e elas seriam direcionadas para essas famílias mais pobres que buscam assentamentos, buscam ter a sua propriedade. O Brasil já tem uma quantidade muito pouca e limitada de terras que seriam improdutivas. A maior parte das terras brasileiras são produtivas, e onde não são produtivas é porque não há interesse econômico ou viabilidade, digamos assim, econômica de produzir ali, né? O investimento para tornar aquelas terras talvez agricultáveis seja maior do que o resultado econômico. Então, se não é viável para uma grande empresa que trabalha com escala econômica no investimento, que dirá para a microprodução familiar de uma realidade do MST, né? Então, o desafio hoje é basicamente esse, né? De encontrar terras para continuar o processo de reforma agrária, que é uma pauta histórica da esquerda brasileira e dos governos do PT. O MST está extremamente insatisfeito digamos, com a evolução desse processo do INCRA, pressionando para a saída dos dirigentes do INCRA e substituição por pessoas, digamos assim, mais afeitas a essas pautas e essa ordem de reforma agrária. Não estava andando isso, e eles primeiro invadiram lá as terras da Suzano, fizeram um grande auê, saiu na imprensa e tudo mais. Haviam prometidos agora para abril de novo, teve o Março Vermelho, ia ter um Abril Vermelho. Isso meio que o PT e o Lula tentaram gerenciar ali, tentaram dar uma apaziguada na coisa. Obviamente, né, uma parte lá do Congresso mais ligada ao agro, né, a bancada ruralista, como é tradicionalmente conhecida, mas enfim, toda essa parte mais direita, conservadora, ligada ao setor produtivo, pautaram a abertura dessa CPI para investigar esse processo todo, se é legítimo, se ele tem embasamento constitucional, se essas invasões são legais. Até porque o número de invasões do início do ano para cá cresceu de forma exponencial quando a gente faz o comparativo com os anos passados. Perfeito, exatamente. Quem tem sido cotado ali para relatoria e presidência
dessa comissão é justamente pessoas ali que são bastante antagonistas do governo, né? Que é o Salles, né, ex-ministro do Meio Ambiente ali no início do governo Bolsonaro, um cara super ligado ao meio rural ali, aos ruralistas, né? E o Tenente Zucco, que é um cara também super ligado à direita, ao militarismo e tal. Então, são pessoas, assim, digamos assim, uma oposição bem ferrenha ao atual governo. Então, vai ter muita margem para aprovação de convocação, para ser pautada digamos assim, uma pauta bem anti-governo dentro da CPI. Então, o governo tem que se preparar bem ali para essa frente de batalha. A guerra vai ser dura nesse sentido. A gente já esperava isso com o resultado das eleições do ano passado. É claro que em algumas temáticas específicas isso acaba sendo aflorado de uma maior forma. Falando em regulamentação, né, a gente tem também um assunto que foi muito pautado ao longo aí dessas 2 últimas semanas, que diz respeito à taxação das varejistas asiáticas, né? Na verdade, isso engloba o comércio internacional de um modo geral. Hoje existe uma isenção nas compras de até $50. E o governo voltou, foi de novo e voltou de novo atrás, né, com relação a isso. O que a gente tem de última informação nesse sentido? Isso daí, você vê como a política e digamos assim, a percepção eleitoral e de apoio do governo influencia muito as decisões técnicas, né? Então, o ministro Haddad ali queria, nesse esforço de arrecadação, parar com essa isenção, né? Para taxar as varejistas internacionais, até um lobby ali mais protecionista das próprias varejistas brasileiras, que faziam essa pressão já desde o governo anterior para que isso fosse taxado, né? E digamos assim, para proteger aquela ideia de proteção da indústria nacional, impor essa taxa. Lembrando que essa taxa seria de 60% sobre o valor da compra, né? Não é baixo, encareceria bastante ali o produto final. Enfim, o que a lei prevê, né? Que ela é isenta de pessoa física para pessoa física. E o argumento é que muitas dessas importadoras ali, dessas empresas que vendem aqui para o consumidor final do Brasil, acabam burlando, dizendo que é o que está sendo enviado de uma pessoa física para pessoa física, tipo como o Mercado Livre faz, né? Muitas vezes. Ali alguém vai lá e anuncia no Mercado Livre, seria um marketplace parecido, mas na verdade não, é uma varejista que está ali fazendo uma venda corporativa para uma pessoa física, né? Uma venda normal. Então, o governo teve uma derrota, digamos assim, num primeiro momento, e porque sofreu muita pressão popular da classe média brasileira, eu quero continuar comprando a minha bugiganga. Então, e caiu essa proposta do Haddad ali, o Lula se convenceu politicamente que isso ia impactar muito a imagem do governo. Só que, por outro lado, o Haddad está tentando, de alguma forma, regulamentar melhor isso, seja através de uma relação ali direta com essas principais empresas varejistas, né? E aí tentar, inclusive, nacionalizar uma parte dessa, digamos disso. Só que aí tem o desafio, inclusive, acho que foi alvo de um vídeo teu aí essa semana. Sim, eu tenho até um trecho de uma fala dele aqui. Ele teve reunião, né, com o pessoal da Shein em específico para essa questão da nacionalização de 85% das vendas num período de 4 anos, né, e supostamente a criação de 100 mil vagas de emprego aqui no Brasil ao longo aí desse período. Além disso, ele comentou, e aqui está o trecho, que queremos seguir o exemplo dos países desenvolvidos, adotando o que eles chamam de digital tax. Quando o consumidor comprar online, ele estará desonerado de qualquer recolhimento que terá sido feito pela empresa, sem repassar o custo para o consumidor final. Essa aqui é a grande questão, tanto dessa fala dele, desse estudo que eles estão fazendo nesse sentido, quanto propriamente, né, dessa nacionalização de parte das vendas dessas gigantes asiáticas, né? Porque, em teoria, o discurso é muito bonito. O consumidor final vai continuar ali pagando a mesma coisa, na prática a gente sabe que isso é inviável. Não existe, né, aquela frase lá, não existe almoço grátis, mas é isso, né? Não existe esse negócio de, não, eu vou aumentar o imposto, mas isso não vai ser repassado para o consumidor. Alguém tem que pagar essa conta, porque ou a empresa absorve esse imposto e reduz a margem dela, só que você tem que ver se tem espaço para redução de margens.
porque geralmente as empresas que operam no varejo, elas já operam Uma margem muito apertada, um segmento que não tem barreira de entrada, né? Então, todos esses fatores acabam influenciando de uma forma muito pesada. uma disputa, assim, de unha para se entrar no mercado de varejo, né? Então, se no Brasil já é super baixa a margem, né? Em torno de 6% ali, algumas varejistas têm essa margem ali de 4% a 6%. Quando você pega isso numa disputa global, que você ali pelo teu computador pode comprar de qualquer varejista do mundo inteiro, fica ainda mais competitivo e mais disputado esse mercado. Então, as margens são mais comprimidas ainda, né? Então, poxa, se vai aumentar em 60% uma taxa de importação, isso daí não vai desaparecer, né? Ele tem que ir para a margem da operação. Então, obviamente, isso vai ter um repasse de custo, que é justamente o que as varejistas nacionais querem, que aumente o custo dos produtos importados, né? Então, é um pouco de delírio aí essa ideia aí. Bom, essa foi mais uma transmissão do nosso Avelcast. Muito obrigada pela presença, Bernardo. Tenho certeza que foi muito esclarecedor para o público de casa. E qualquer dúvida, a gente fica à disposição nas redes sociais.